Conforme já tinha anunciado para vocês, amigos ouvintes, tenho o prazer, a alegria de receber hoje aqui no estúdio um conterrâneo nosso. Ele é natural da Picada Feliz, é filho do meu amigo, ex-amigo, hoje não está mais entre nós, Mário Kohn, e ele está de visita, de férias, e a gente vai conversar com ele agora e ele vai contar a sua história de vida. Bom dia, Gilberto Kohn, prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Teobaldo. Procure chegar um pouco mais perto do microfone, porque esse negócio aqui é meio complicado. Não dá choque, né? Não dá choque. Então, tá bom. Olha, Gilberto, é um prazer receber aqui, como já falei, né? Não é todos os dias que a gente consegue conversar com conterrâneos nossos que estão fora do país. E então, para os ouvintes se familiarizarem, conhecerem um pouco melhor a tua pessoa, eu gostaria que tu te apresentasse, então, né? Bom, como já disseste, sou natural da Picada Feliz e pertenço à Picada Feliz, né? Então, foi minha caminhada até aqui, um pouco longe, outras vezes nem tanto longe, né? Mas sou lourenciano da Picada Feliz, né? Que legal. Resumindo, né? Isso é muito bom. Gilberto, tu saíste da Picada Feliz com que idade? Com 10 anos. Como apresentasse meu pai, né? Meu pai é uma pessoa culta, apesar de ser agricultor, né? Naquela época, ele mandou 5 filhos para estudar, né? Eu sou o último deles. Uhum. Com 10 anos, me lembro, atravessando aquela sanga, fechando aquela porteira, chorando, né? Então, com 10 anos, me mandou para Pelotas para estudar, fazer o ginásio naquela época, na 5ª série, né? Uhum. Mas tu foste para Pelotas porque uma irmã morava lá, Uma né? irmã morava lá, hoje de volta a Picada Feliz também, né? Sim, o nome dela é... Então, a Silma. A Silma. Né? E... desde então, as voltas para São Lourenço, para Picada Feliz, foram assim, nas férias, né? Trabalhar, sim. né? Uhum. Onde continuamos aprendendo muita coisa com o seu Mário, né? Acho que grande pessoa, né? O que a gente levou de lá foram os ensinamentos, né? Verdade. Uma pessoa culta, e eu me lembro muito bem, ele vinha lá em casa, era muito amigo do meu pai, buscar o jornal editado em alemão, na época chamava-se Brasil Post. Ele era Foi ali que eu aprendi a ler em alemão. Ah, é? Com ele, sim. Chegou a aprender, Que legal. Ele era um leitor assim assíduo, né? Gilberto, te formasse na UFPEL, aliás, na Federal, né? Pelotas, como engenheiro agrônomo. Sim. O sonho do velho Mário era que eu fosse médico ou pastor. Uhum. Né? Médico até hoje tem medo de agulha, né? Com 57 anos tem medo de agulha, então não. Eu sou um covarde. Quando vejo agulha, eu não consigo resistir, né? A opção era pastor, médico ou veterinário. Nenhuma das três eu tinha muita afinidade. Então, a opção por agronomia foi meio que a rebeldia, né? Contra o pai, contra a vontade do pai, pois era o que eu sabia fazer. Agricultura, né? Sempre gostou? A gente cresceu nela, né? Sim. A gente cresceu na lavoura, cresceu na agricultura, então a agronomia foi uma opção da qual hoje agradeço, né? Por ter seguido essa profissão, porque me deu tantas oportunidades, né? Com certeza. Quem foi o teu primeiro professor na Feliz? O mestre Bruno Feltz, né? Meu amigo Bruno Um abraço ao professor Bruno, né? Ele está sempre na nossa companhia, escutando. Um grande abraço para ti. Olha, o Bruno é uma ótima pessoa. Ele é multifuncional, né? Músico, certo. Maestro, né? Também foi meu maestro, primeiro maestro no coral, né? Cantei em coral da igreja na Feliz e depois na São Lucas em Pelotas. Sim. Por vários anos, né? E depois no Oeste Santa Catarina. Cantei vários anos graças aos ensinamentos do professor Bruno. Ele era muito dedicado, né? Com certeza. E exigente também, né? Vamos deixar essa parte de lado, né? Um abraço, professor Bruno. Valeu, Bruno. O irmão do Bruno, ele está morando em Pelotas também agora. O Breno, né? Breno. Se não me engano. Um grande abraço para ti, Breno. Também quase sempre está na nossa escuta, né? Então é isso aí. Bom, vamos assim adiantar um pouco, né? Gilberto, tu saísse então formado engenheiro agrônomo, e qual foi o outro passo?
Depois de formado? Eu durante da fase da universidade, eu fui bastante político, né? Eu trabalhava contra a cultura do tabaco. Então, aqui com o nosso sindicato dos trabalhadores, sim, muito, naquela época ainda se usava muito veneno. Hoje não, hoje o tabaco é uma das culturas mais... Mas naquela época eu trabalhava muito, fazia muita pesquisa, eu era político, né? Sim. Acho que todos nós somos políticos. Com certeza, como cidadão, né? Na época fiz parte das lideranças políticas naquela época, né? Era interessante, aprendi muito, né? E interessante, quando me formei, aí você tem que procurar trabalho, né? Fui procurar trabalho nas empresas de tabaco. Justamente o que tu combatia. O que eu combatia, né? E é ironia, mas eu entendo, né? Sim. E hoje entendo também que há tanta contribuição que essa cultura deixou aqui. O município ainda deixa na região, sim, né? Bom, aí eu fui... Te formaste que ano? 89. 89. Bom, aí entrei numa empresa e hoje estou no meu segundo emprego, após 30 anos, né? Permaneceu na mesma empresa? 23 anos, comecei como supervisor no Oeste Santa Catarina, né? Sim. Como é que era o nome da empresa? Na época era Tabasa, hoje Alliance One. Um abraço aos amigos da Alliance One que estão nos escutando aí, sinto saudades. São 23 anos que eu trabalhei nessa empresa. Né? Sim, e você trabalhava só no Sul ou em Santa Catarina? Ou eu morava no Oeste Santa Catarina e atendia o Alto Uruguai. Sim. Um pouco do Sudoeste do Paraná, né? Oeste Santa Catarina, né? 10 anos lá, veio uma oferta, né? Sempre tive... Acho que antes vale ressaltar, Teobaldo, que a comunicação é tão importante, né? Nós pomeranos, nós já nascemos multilinguais, né? No mínimo bilíngues, né? É verdade. Mas eu rodei no português. Na quinta série, sexta série, eu rodei. Perdi um ano, né? E nunca mais esqueci. Traumatizou. Mas então, depois disso, digo, vou aprender outras línguas. Aprendi o espanhol e o inglês, né? Eu acho que essa criou uma oportunidade para mim de aceitar um convite para fora do Brasil. E depois nunca mais voltei. Sim. Tá, mas esse período que tu trabalhasse aqui no Brasil, tu era instrutor de fumo? Supervisor. Supervisor. Então viajou para tudo que é canto nesse... Muito. Né? Mas só da região sul, lá para cima não? Só na região sul. Só Santa Catarina para baixo? Sim. Tá. E como é que surgiu essa oportunidade de tu ir para fora do país? Como disse, por aprender inglês, e quando vinha visitantes ter aquela oportunidade de se comunicar em inglês, naquela época, hoje todo mundo fala inglês aqui no Brasil, né? Mas naquela época eram raras as pessoas que se comunicavam em inglês, e eu acho que foi por aí. Aí a oportunidade que surgiu foi em Mindanao, uma ilha ao sul das Filipinas. Eu não tinha nem ideia onde... Filipinas? Eu não tinha nem ideia onde eram as Filipinas, né? Falando bem da verdade, hein? Sim. E muito menos onde era Mindanao, né? Mindanao é uma ilha logo ao norte da Malásia, da Indonésia, né? É a ilha mais ao sul. Nem me disseram que tinha rebeldes, que tinha grupos comunistas muçulmanos, radicais muçulmanos e tudo mais, mas com 32 anos 33, foi uma aventura gostosa, né? O segundo filho nasceu lá, a mulher, graças a Deus, me acompanhou, né? Com o primeiro filho, com 3 anos, né? E foi um trabalho gratificante. Mas qual foi a tua primeira impressão ao chegar num país pequenininho, uma ilha? Deve ter nativos lá também ainda, povos nativos, né? Sem dúvida. E como é que foi o teu trabalho? Fosse lá para ensinar o pessoal a plantar fumo? Eu fui como gerente de produção. Sim. Mas já se plantava? Sim. Pouco, né? Pouco. Fomos desenvolver a cultura numa outra região, né? Que era essa região na ilha de Mindanao. Num projeto especial, com muito respaldo na indústria, né? Com muita atenção na indústria. Primeiro, pessoas normais não iriam ficar lá porque é uma região em guerra. Então, se contar muitos conflitos, contar toda a história, o que a gente passou nesses 4 anos lá, inclusive atentados contra mim. Sim, lógico, deve ter muitos estrangeiros também, né? Não, na verdade, não tinha. Pela insegurança. Pela insegurança. Pela insegurança, né? Sim. De termos que evacuar
tipo assim, tá cercado por rebeldes, coisas. Mas isso aí são detalhes. Foi ainda na fase de crescimento. Onde mas amadurece, né? Amadurece, né? Mas teve casos assim que que deu um pouco de... O que me fez mais religioso também, né? Porque durante a faculdade teve aquela fase de quase ateu, né? De pensar que a gente pode fazer tudo. Cristã, né? Aí, então, chega nessa fase aí, a gente volta... Fica mais introspectivo, né? Exatamente. Mas, Gilberto, como é que é essa ilha das Filipinas? O povo de lá, como é que é? É um povo fantástico. Um povo fantástico. Perguntasse como é que o que me veio à cabeça? Quando chega assim, você desce... sai do aeroporto e você chega num lugar e diz, meu Deus do céu, onde fui me meter? Né? Mas como a gente se cria na lavoura, a gente não desiste fácil, né? Não, isso são os aprendizados que a gente levou lá do interior, né? A população é muito miscigenada? Ou... Não. Lá nas Filipinas, não. São nativos filipinos, né? Nativos, sim. Aí como é que eles aderem ao plantio do fumo? Opção econômica. Assim como aqui, sim. O agricultor vai pelo que lhe traz mais retorno. Né? É uma das grandes vantagens da cultura do tabaco, né? Pouca área, muita mão de obra e um grande retorno. E quanto à tecnologia, muito primitiva ainda? Lá a tecnologia é primitiva, com certeza, né? Aí após um atentado lá que teve contra mim e meu filho, com gente baleada, com tudo mais, e a tentativa de sequestro, aí eu disse para a chefia que estava nos Estados Unidos, olha, eu continuo, mas minha família tem que sair, né? Meu segundo filho, então, com 2 meses de idade, digo, minha família tem que sair daqui. E foi segurança, fizemos, né? E mudamos para Tailândia, mudei a família para Tailândia e eu continuei voltando para as Filipinas, até conseguir um outro brasileiro solteiro, também não disse o que ele ia enfrentar pela frente, venha, né? Venha, tem trabalho. Exato, né? Mais ou menos, né? Quantos anos trabalhaste lá, então? Lá eu trabalhei 4 anos. 4 anos. 3 residindo lá e 1 na Tailândia. Voltando, aí morei mais 4 anos na Tailândia, ali já como gerente regional de agronomia. Então, da Tailândia tive a oportunidade de conhecer a Índia, a China, o Vietnã, o Laos, Camboja, a região toda, a Indonésia, né? Ali é mais perto, né? Mas, bom, a tua função já era supervisor, não era propriamente ligada diretamente ao produtor, né? Tu fazia um trabalho mais de administração, né? Meu trabalho sempre foi junto ao agricultor. Sempre. 1 hora gasta no escritório, claro, hoje é função. A parte financeira, a parte administrativa, ela faz parte, né? Mas eu tento, até hoje, passar o máximo de tempo junto aos produtores. É onde eu me sinto em casa. Essa é bem da verdade, né? Que bom. A Tailândia... lugar maravilhoso. Se ouve falar muito turismo, né? Mas deve ser um país meio exótico, né? Diferente. Muito interessante. Budista. A cultura, as pessoas têm uma bondade natural, assim, acho que uma das culturas que a gente viveu que mais marcou positivamente, né? A Tailândia é um lugar lindíssimo, recomendo ir, né? E para residir lá, para criar uma família lá, moramos 4 anos lá, né? A família morou 4 anos lá, de lá eu já comecei a viajar bastante, né? Gilberto, a comunicação é em inglês lá também? O povo não fala inglês, né? Bom, essa é uma das vantagens que nós pomeranos temos. Nós já nascemos bilíngues. Podemos até rodar em português, mas nós temos a facilidade de se comunicar. Sim. É a nossa natureza, nós temos que se comunicar, né? Eu, nas Filipinas, aprendi um dialeto e a língua oficial, o tagalo, a me comunicar. Sim. Não, no Thai, na Tailândia, também aprendi a me comunicar em Thai. Que legal, então, né? foi uma... Consegue manter uma comunicação normal? Hoje já fazem... Claro, esquece, né? Não, é assim como o meu pomerano. Eu volto a picada feliz, ele volta, né? No início, automático, né? É automático. Ele está guardado ali, em algum arquivo ali da nossa cabeça, ele está guardado, E quanto ao inglês, não tivesse problema também, né? Não, só teve que aperfeiçoar, né? Sim. Porque aí entrou a questão de relatórios, né? Que tem que ser... Tens algum colega da época da faculdade aqui, Lourenciano? Tenho. Tem aqui o meu amigo José Nunes, né? O nosso deputado estadual. Um abraço se ele estiver escutando, né? Sim. Preciso fazer uma visita a ele, né? Faz anos que a gente conversa.
claro. Ele é culpado, eu também. Tem mais, tem amigos em Pelotas, tem amigos na região, tem amigos, o Valério Sanches aqui também, dessa época, né? Tem amigos. Legal. Assim, o mundo lá fora, porque, vamos assim dizer, tu vai por uma causa específica, né? No caso o tabaco, envolve uma série de outras coisas também, né? Porque alojamento, administração e assim, uma série de coisas. Como é que vocês conseguem, quando chegam num país estranho, assim, receber apoio, digamos, político, ou no caso um prefeito local, o governador, seja quem for, né, o representante legal daquela população? Como é que é o entrosamento quando chega um estrangeiro que vai querer se acomodar naquele país? Vocês têm receptividade ou têm dificuldade? Como é que funciona? Tem essas regiões, geralmente são regiões subdesenvolvidas, né? Então uma nova atividade econômica ela é bem-vinda. Claro que a gente vai com uma estrutura, a estrutura da empresa que está por trás. Falamos das Filipinas, o sócio dessa empresa trabalhava, era ex-ministro da Agricultura, né? Então uma pessoa super influente, né? Sim. E na Tailândia também tivemos grandes parceiros nesse sentido, né? Mas lembrando que a empresa já existe, né? O único lugar que eu encarei assim na minha carreira onde nada existia era Angola, há 12 anos atrás. Tivesse em Angola também, então? Aceitei um trabalho, sim, isso minha primeira função na África, né? Um trabalho lá, digo, bom, pelo salário, digo, vou, né? Também não sabia que há 12, 15 anos atrás Angola não tinha nada, muito menos escola para os filhos e residências boas, né? Sim, aí dependendo também da localidade que tu foi, né? Então... Tu ia sempre nas cidades principais ou no interior? Não, você não pode ir na cidade principal. Você vem ao Brasil, você não pode pensar em São Paulo, Brasília, se você vem para a cultura da maçã, óbvio, né? Maçã né? Então essa é mais ou menos a vida, né? Sim. Mas sempre tem uma estrutura por trás, né, Teobaldo? Que dá suporte, né? Sim. Hoje eu conto para as pessoas, né, que eu sempre rezei e pedi ao grande pai lá de cima que me desse uma boa casa e boas escolas para meus filhos, né? E sempre foi me providenciado durante esses 20 anos, né? Que bom. Sempre é dado uma boa casa, sempre é dado uma boa escola, né? A melhor escola disponível nesse caso, né? Mas é uma trajetória de vida, Gilberto. Olha, os ouvintes que estão nos acompanhando, nós estamos conversando com o nosso conterrâneo Gilberto Kohn, e atualmente residente na Uganda, né, na África. A história de vida do Gilberto é muito interessante, é muito longa, que não vai dar para a gente também apresentar tudo no nosso espaço de hoje, mas eu deixo o telefone aberto para você, se alguém quiser fazer uma pergunta para o Gilberto, pode ser? Pode. De repente um ouvinte quiser acessar, ligar direto para o nosso telefone fixo, 3251-1495, ou mandar uma mensagem para o WhatsApp da rádio, que é o 984-29-4875, pode fazer, o Gilberto responde. Gilberto, nós vamos fazer um breve intervalo, depois a gente retorna com... Paramos na Tailândia, por enquanto, vamos, né? Parar na Tailândia, porque nós podemos viajar bastante ainda, né? Com certeza. E nós vamos continuar aqui o nosso bate-papo com o entrevistado de hoje, o meu amigo conterrâneo, agrônomo Gilberto Kohn. Gilberto, nós já viajamos pelo Brasil, fora do Brasil, já estamos na Tailândia. Então agora nós vamos continuar o nosso bate-papo. Você que está em casa, se você quiser saber alguma coisa de interesse cultural do meu amigo Gilberto, faça, aproveite o contato. Gilberto, da Tailândia você partiu para onde? Da Tailândia houve uma fusão das empresas lá e por um acaso, ou sei lá o que, eu fui desligado. E na época o presidente da empresa na Europa era um amigo meu, o senhor Raul Darcy Bernardi, pessoa aí de Carazinho, né? E ele disse, eu voltei para o Brasil.
questão de 3 meses. Aí o seu Bernard era o presidente, né, da Europa, dessa mesma empresa. Ele disse: Gilberto, eu iria trabalhar na concorrência. Pô, mas tudo que nós brigamos, Gilberto, você vai para a concorrência? Eu disse: pô, mas tenho 2 filhos, né? Aí ele me chamou de volta para a Europa, após 3 meses ter sido desligado, como diretor de agronomia para a Europa. Então, meu território iniciava na França, Alemanha. Oficialmente, meu escritório era em Basel, na Suíça. Que chique, né? Mas fui muito pouco a Basel, né? Na Suíça. E a família eu coloquei em Belgrado. Outra experiência fenomenal. Na antiga capital da Iugoslávia, né? Sim. Ou capital da antiga Iugoslávia, hoje capital da Sérvia. Sim, mudou, né? Mas que época foi isso? Isso foi em 2009. 2009. Já estamos em 2009, né? Sim, sim. Bom, aí já era depois da... Então, mas ainda peguei a independência do Kosovo, né? Região albanesa, muçulmana. Aquele período de guerra não chegasse a... Não, né? Então, aí assumi como diretor de Kosovo também. Tá, só uma pergunta, sempre voltado para o tabaco? Sempre dentro dessa área, nunca fora disso? Nunca dessa área, né? Sempre dentro dessa área, né? Então, o meu território era os Balcãs, que é a Croácia, a Sérvia, Macedônia, Kosovo, a Grécia, a Turquia, Quirguistão, né? Aonde é o tal do Quirguistão? É lá na Ásia Central, né? Da Turquia voava 3 horas, 4 horas até Bishkek, e lá voava mais 1 hora, né, ao sul. Mas então tu vivia viajando? Vivia. Mas a tua muito função salutar, era... no meu caso, a minha ex-esposa, né, grande companheira, né, nós somos 2 pessoas fortes. Acho que ajudou a manter o nosso casamento por vários anos, né? A partir do momento que comecei a ficar em casa, deu problemas, né? Então, enquanto eu viajava, né, o casamento durava. Então, viajei muito. E eu agradeço a Deus que conheci lugares, conheci pessoas, conheci tantas novas culturas, e ainda no final do mês tinha um salário para isso, né? Exatamente. Eu não pagava, na verdade, claro. Né? Mas a tua função sempre era supervisor? Não. Na Europa era diretor de agronomia. Diretor regional de agronomia, né? Como disse, tinha 9 países que eu cuidava da parte agronômica, dos pacotes agronômicos, dos desafios de qualidade, desafios de variedades, e, enfim, de todo o aspecto agronômico, né? Principalmente peguei essa fase boa, que foi a redução do consumo de venenos na cultura do tabaco. Aí conseguisse aplicar a tua luta na época de faculdade? Com certeza. Aí com certeza. Se concretizou? Eu creio que parte de chegar onde cheguei foi porque eu sempre trabalhei com amor. Amor junto aos produtores, e também de fazer o melhor do que você consegue fazer dentro dessa realidade, né? Eu não sabia que em tantos países, tanto europeus como asiáticos, ainda se plantava fumo. Eu achei que era mais na América, né? Não. A China é o maior produtor de tabaco do mundo. China? E o maior consumidor. Sim, o início veio de lá, né? Não, o início veio aqui das Américas, né? Sim, dos Incas, né? Da América Central. América Central, Quando Colombo chegou lá, estavam fumando aquelas folhas enroladas, né? Isso é uma história, uma indústria que tem menos de 500 anos, né? Então, sim, né, que ela se desenvolveu. E claro, depois ela foi expandida nos Estados Unidos, e aí veio ao Brasil também, né? Principalmente com os imigrantes alemães, nosso povo daqui, né? Então, na Europa, como diretor de agronomia na Europa, foi um trabalho interessante, mas peguei uma fase também onde muitos países literalmente estavam acabando, né? Devido ao subsídio, era cultura altamente subsidiada, e a implantação da comunidade europeia, os subsídios para culturas não essenciais, que é o tabaco, né? O tabaco faz parte, obviamente, foram eliminados. Então, muitos países acabaram, ou reduziram ao mínimo, né? Mas tive, assim, oportunidade de conhecer culturas, a Grécia, fenomenal, né? A Bulgária, né? Os turcos, né?
a parte central da Ásia lá em cima, os Quirguistão, o Cazaquistão, né? Essas partes é fenomenal, né? Muito lindo, muito radical, assim, digamos Gilberto assim. fala assim com tanta naturalidade, eu visitei aquele país, aquele outro e tal, poxa, eu fico imaginando assim, eu tive a oportunidade de sair do Brasil uma vez, as 2 vezes, né? Mas pouco, né? Meu sonho sempre era conhecer a Alemanha, né? Então tive oportunidade de conhecer parte, né? De poder andar na Autobahn, né? Já achava grande coisa, né? Eu escuto tu falando desse jeito, assim, né? Como é que é tu trocar de aeroporto, de país para país, culturas diferentes, línguas diferentes? Tu te sente em casa logo? Como é que é? Eu creio que sim. Consegue te adaptar logo? Consigo me adaptar. Mas também não nessas culturas radicais, né? Por exemplo, às vezes você tem que dar uma explicação, né? Tipo, me lembro uma vez, a Alemanha era parte do meu território, era parte do meu trabalho. Então ia visitar os agricultores, nós temos uma empresa lá em Karlsruhe, né? Eu me lembro uma vez chegando na Alemanha com passaporte brasileiro, obviamente, né? E Guten Tag, né? Warum hast du eine brasileiro passport, alguma coisa nesse sentido. Sim, não? Sim. Eles não entendem, né? Que... Ich bin eine brasileiro. Né? E mesmo nos Balcãs, viajando de carro, né? Os países mais próximos viajavam de carro, né? Atravessava um país para o outro, pô, mas o que vê do Brasil, muitos países têm essa imagem do Brasil, a imagem do carnaval. É verdade. Ou futebol. A imagem, futebol e carnaval. A imagem que o Rio de Janeiro vende, né? Sim. A mulher pelada, a mulher dançando, isso, né? E o Romário, né? Pô, então ver um pomerano, só pode ser traficante, né? E teve casos assim, Teobaldo, né? Eu mencionei o Kosovo. É suspeito esse cara. Não, mencionei o Kosovo, né? Então Kosovo foi a última república da Iugoslávia que se declarou independência, Sim. né? Então fui aconselhado pelos meus chefes, na época era em Londres, e disse, não vá com carro de placa de Belgrado. Mas eu tinha uma equipe de funcionários albaneses de Kosovo, então eu disse, não, pode vir. Então, entre os dois países, entre as duas fronteiras, tinha a zona sem, como é que se diz, a buffer zone, né? Não sei em inglês, é uma zona neutra, né? Você sai da Sérvia, altamente guardada pelos soldados, né? Sérvio. Posso ir? Posso, né? Então, o meu gerente albanês de Kosovo me esperando. Aí entramos no Kosovo também, entramos, né? Então, nós iríamos visitar autoridades para promover a cultura lá, né? E passamos uma região lindíssima, né? Fomos pegar um atalho, seguindo as ordens dele, ou as instruções. E uma região lindíssima, as montanhas cobertas com neve e uns tanques da OTAN, da NATO, né? Da OTAN, né? Fala em português. E quem sai lá de dentro, soldados alemães, jovens, né? Reconheci pela bandeira estampada no ombro, né? Então, mais uma vez, eu dirigindo um carro da Sérvia, placa de Belgrado, dentro do território inimigo. Esses coitados, esses jovens, né? Me vendo lá, Guten Tag, né? Cumprimentei em alemão. Cara, Guten Tag, wie geht das, né? Gut, né? Documenta, né? Apresentei o passaporte brasileiro, imagina. Não pode ser. Não pode ser. Um brasileiro falando alemão, dirigindo a placa do território inimigo dentro de coisa, é uma história para um dia, para desenrolar aquilo lá, né? Mas isso são coisas peculiares. Mas né? eu nunca me estressei. Sim. Eu nunca me estressei porque sempre fui limpo no sentido de nunca me envolvi com nada criminoso. Bom, é um pouco relativo, né? O que se considera, né? Especialmente hoje na África. Mas se vive sempre o perigo, né? É de sequestro, porque estrangeiro é visado, né? Isso foi foi assim marcante nas Filipinas, né? Tivemos várias incidências nas Filipinas, onde literalmente uma tentativa de sequestro, onde meu segurança, meu motorista foram baleados, né? Meu filho de 5 anos junto comigo. Que situação. Essa é uma história longa, né? E meu carro totalmente perfurado de balas. Escapou por um triz.
E depois disso, mais uma vez, né? Essa história de Teobaldo vai algumas horas, né? Isso tu tens que pôr no papel, né? Tem que escrever isso aí. Isso aí não pode se perder, né? Isso são vivências que é importantíssimo divulgar, né? Gilberto Kohn, depois disso, porque o nosso tempo vai muito rápido aqui, né? Depois disso, quando é que tu fosse parar na Uganda? Na crise de 2009, né? Bom, eu fui com a missão suicida para a Europa. Como missão suicida? De preparar o meu substituto, o que não me assustou, né? Então, em 3 anos... de missão suicida. Né? Porque você prepara o teu substituto, você está preparando para ser despedido, né? Então, em 3 anos, preparei meu substituto. E aí me deram mais um ano, né? E aí em 2009, com aquela crise econômica, olha, não precisamos mais de ti, né? Aí é uma época difícil para procurar um emprego no mesmo nível, que estava como diretor regional, né? Então me apareceu 2 oportunidades, uma na Angola e uma no Moçambique. Fui ver os 2. 2 empresas diferentes, mandaram as passagens, fui ver. Aí por que decidimos pela Angola? Pela precariedade das condições lá existentes. Não tinha nada. Lá eu literalmente tive que montar a empresa de comprar os bens móveis e imóveis e contratar as pessoas e começar algo que eu nunca tinha feito. Sim, aí entra o contato com as políticas locais, né? Exatamente, né? E ainda a política... Angola foi uma parte interessante, mas difícil, muito difícil, né? Isso principalmente com Angola. o país... Angola, sim. Era né? bem no interior de Angola? É ao sul logo ao norte de Namíbia, né? Ah, sim. Na província de Lubango. Então Angola saiu de 32 anos de guerra, né? Onde 2 gerações praticamente não aprenderam a produzir. Foram tratadas pela ONU, pelas Nações Unidas, né? Então muito pouco se produzia. Então você vem com um projeto de ensinar a construir uma estufa, a fazer canteiros e... Bom, esse pessoal por 32 anos não sabia se hoje ou amanhã ou semana que vem teriam que fugir, né? Ou dos rebeldes ou das tropas, né? Porque 32 anos de guerra. Então eu vi muita destruição lá. Tem muita foto é uma loucura, né? Eu acredito que um povo assim, ele não consegue se estruturar nunca, né? Ele precisa de tempo. Exato. Né? Mas é difícil porque quando muda o governo, muda a situação política no país e eles estão sempre, parece que em guerrilhas, né? Sempre com problemas, né? Sim. Como é que eu me lembro agora, se fala muito na fome no mundo, né? E a gente vê também reportagens sobre a África como um todo, né? Como é que é em relação às crianças, por exemplo, lá em Angola? Olha, tem muita coisa a ser feita na Angola, né? Muita coisa, mas ao mesmo tempo Angola, quando eu estive lá 12 anos atrás, Angola tinha muito dinheiro do petróleo, né? Porque é riquíssimo em petróleo, né? Então, eu acho que o governo é um governo socialista, porque o governo que está no poder hoje venceu a guerra com a ajuda de Cuba e da China, né? E da Rússia, né? Hoje a Rússia, né? É um dos... ainda está muito forte. São um dos fomentadores, né? E então tinha muito dinheiro. Eu não vi fome na Angola, claro, vi condições precárias, né? Então... E lá em Uganda agora? Uganda, bom, também. Após um ano na Angola, eu fui convidado a assumir de novo uma posição regional na África. Na mesma empresa? Na mesma empresa, né? Estou no meu segundo emprego hoje, né? Após 30 anos, desde a faculdade. Segundo emprego. Quer dizer que... né? Isso é estabilidade, né? Então... Mas isso tem o lado positivo também, né? Além de... Imagina, a convivência com os donos da empresa, com os funcionários, colegas, enfim, deve ser muito legal, né? Muito legal, né? Então fui convidado a assumir uma posição regional e mudar para Uganda, para Kampala, né? A capital, né? Onde de novo meus filhos tiveram acesso a boas escolas e a minha família condições de morar numa boa casa e acesso a tudo, né? Que legal. O que não tínhamos na Angola, né?
Não imagino que passamos fome na Angola, não, de jeito nenhum, né? Mas era muito precário. Mas eu imagino assim, deve ser muito difícil para tu requisitar mão de obra também. Essas pessoas simples ali que não sabem manejar muito bem com isso, esqueceram, né? Para ensinar essa gente a trabalhar não é fácil também, né? Começar do zero, né? Você começa do início. Sim. Do básico. Começar do começo. Do básico. Tem que ser do básico. Zero. Não, hoje, dentro da nossa agricultura regional aqui de São Lourenço, você vai e o agricultor pega qualquer cultura nova. Que ele é informado, ele é treinado, ele tem os princípios básicos da agricultura moderna, né? Voltando à África, hoje a nossa empresa, a minha equipe tem mais de 18 mil produtores. Menos de 500, Teobaldo, tem acesso a alguma mecanização. É tudo na enxada. Literalmente virando lavouras com enxada. Então, eu falo em 500 porque não tem esse dado exato, né? Que talvez consiga um trator de alguma autoridade, tem pouquíssimo, né? E uma pequena região tem tração animal, onde organizações humanitárias treinam. Isso agora na Uganda? Isso agora na Uganda. Mas a Uganda também é um país socialista também, né? Ou não? Eu gosto muito do nosso presidente lá, que está no poder há 35 anos, né? Só 35 anos. Então, todas as vezes eleito democraticamente, sim, de acordo com a contagem dos votos, mas eu respeito ele muito, sim, gosto, acho que ele está fazendo um grande trabalho para o país, principalmente pela liberdade econômica das empresas poderem investir e criar empregos para a população, né? Tu tens alguma atividade particular também, autônoma? Eu tenho, eu acho que talvez nós tenhamos pulado essa parte, assim, quando fui a Pelotas, essa minha parte dos 10 aos 24 anos, né? Eu fui apicultor, né? Aqui, boa parte dos meus estudos eu paguei com recursos próprios, que eu tinha minhas caixas de abelha lá na Picada Feliz, né? Eu uso muito esse exemplo. Não existe motivo para você não ir atrás dos teus sonhos, de estudar, porque você não tem dinheiro, né? Não. Ache um encontro. Encontre uma maneira. Não é desculpa. Não é desculpa. Não. Né? E uma das atividades paralelas, eu tenho um centro de treinamento para apicultores, né? Onde eu tenho meus apiários. Eu estou no negócio do mel lá. Tenho uma clínica. Então, os outros negócios, né? Tem os outros negócios paralelos a fim de me estabilizar mais, né? Gilberto, eu quero aproveitar aqui um tempinho que nos resta ainda para agradecer de público a tua lembrancinha aqui. O Gilberto trouxe para mim aqui um chá africano, né? E também um café. Eu pergunto, agradeço mais uma vez, né? Eu pergunto, o café, o aroma é muito bom. É muito bom o café de lá. A comparação do café brasileiro com o africano? Eu acho que ambos têm uma qualidade excelente. Claro, depende do que você busca, né? Mas o Brasil tem cafés excelentes. Depende do que você compra, o que você busca, né? Sim, mas a exportação... A melhor qualidade, com certeza, vai à exportação, sim, porque há um preço a ser pago, né? Mas com certeza, se vai nas boutiques de café em São Paulo, nos grandes centros urbanos, você consegue cafés que, né, são excelentes. A Uganda produz um café muito, muito bom, porque tem condições geográficas para isso, né? Apesar de estar em cima do Equador, a linha do Equador passa na Uganda, né? E tem cordilheiras tipo essa do Rwenzori, onde tem geleiras. Ninguém imagina que na África, em cima do Equador, tenha montanhas com gelo permanente. Mas é o caso do deserto do Saara? Também. Né? Também, né? 2.000 e tantos metros tem neve. Então essas condições dão a Uganda, assim, acho que os ingleses durante o colonialismo, né? Sabe, a maioria dessas empresas de chá, elas pertencem à família real britânica, né? E eles desenvolveram essa cultura de chá lá. E o café entrou mais tarde. O café é originário da Etiópia, né? Então, Etiópia também é um país de elevação muito alta. E a Uganda produz cafés de excelente qualidade. Gilberto,
qual é a tua pretensão agora? Tu tá de férias uns dias, pretende voltar em seguida, né? Pro futuro, pretende permanecer mais tempo na Uganda ou qual é o projeto? Difícil responder. Tem muito tempo pela frente? Um pé lá, um pé aqui, né? Sim. A gente tem os investimentos aqui, tem a família aqui, obviamente, né, na Picada Feliz, e tem uma família lá e tem os investimentos lá também, né? As raízes permanecem e puxam. Com certeza, né? Tem minha segunda família é de lá, e tem investimentos lá, então não penso em parar de trabalhar tão cedo, né? E mesmo se parar, tem muita coisa, Teobaldo, para ser feito por lá, né? O básico, como disse, em 18 mil famílias, menos de 500 tem algum grau de mecanização, né? Então em termos de tecnologia, nós estamos muito bem. Sem dúvida. Você olha hoje a nossa agricultura aqui na colônia pomerana, a nossa agricultura, eu acho que é um dos melhores momentos da nossa história, né? É verdade. Veja, antes da soja era o tabaco e hoje a soja, quem tem condições de plantar soja ou quem tem condições de plantar ambas as culturas, né? Hoje existe muita riqueza no nosso interior, graças a Deus, né? Que bom, né? E o que está segurando o nosso pessoal aí, dando condições para essas famílias também botar os filhos a estudar, né? Exatamente. E as oportunidades também, né? E a tecnologia, não podemos esquecer a internet, né? Que hoje a comunicação é fundamental. Sem dúvida. Gilberto, olha, nós chegamos no limite. Infelizmente, olha, eu gostaria de conversar contigo muitas horas. São 11 horas e 30 minutos. Infelizmente eu sou obrigado a encerrar. Mas, mais uma vez, eu quero te agradecer por ter tirado o tempinho vir aqui, né? Satisfação, Teobaldo. E eu espero que os ouvintes tenham gostado do nosso bate-papo. A gente vai, se possível, numa próxima vinda tua, talvez pro ano que vem, se Deus quiser, se nós estivermos aqui, né? Quem sabe a gente continua esse bate-papo. Te agradeço muito e te desejo muito sucesso e bom retorno para ti. Muito obrigado. Obrigado igualmente para você, né? Aqueles que quiserem me seguir, estou começando os projetos no YouTube, tem alguns vídeos postados, né, da realidade lá, alguns em pomerano, alguns em inglês, alguns em português, né? Então, o pessoal que quer me seguir no YouTube. Mais voltado pro fumo. Estou tentando diversificar. Mas voltados para a cultura do tabaco são os que mais têm audiência pelo interesse que tem, né? Mas estou tentando postar também outros artigos, tá bom? Então, mas mais uma vez, Teobaldo, muito obrigado pelo convite e uma satisfação, né? Eu agradeço. A satisfação está de volta a São Lourenço, aí a Picada Feliz. Que bom, sucesso para ti. Obrigado. Muito obrigado.